Como calcular o ITCMD? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vou passar dicas absolutamente indispensáveis para você que está buscando mais informações sobre esse imposto, tá? Então, vamos direto ao ponto. Aqui a ideia é de um vídeo curto, mas com muita informação, tá? Primeiro ponto, para que você declare corretamente o ITCMD, você tem que ter definidos o que a gente chama de elementos constitutivos da obrigação tributária, que, de forma bastante resumida, serão aqui, né, nessa busca por informações, serão os bens e também, óbvio, os bens e respectivos percentuais e o conhecimento da partilha, certo? Porque se eu olho para uma transmissão que está acontecendo, eu posso estar falando de um fato gerador causa-morte ou de uma doação, eu preciso, para eu conhecer esse imposto, dentre outros detalhes, mas né, isso aqui é o que vai se mostrar como mais importante na prática, mas eu preciso conhecer quais bens estão sendo transmitidos, tendo atenção aos percentuais desses bens, porque a pessoa que faleceu pode estar deixando 100%, pode estar deixando 50%, pode estar deixando 30%, tá? E eu tenho que ter conhecimento de como vai se configurar essa distribuição de bens, certo? Essa pessoa que faleceu, ela tinha filhos? Tinha quantos filhos? Qual era o regime de bens? Tudo isso vai impactar na correta partilha e, consequentemente, impactar no correto pagamento do imposto, tá? Muita atenção aqui, porque existem estados em que você vai fazer o pagamento com uma guia só, certo? Morreu a pessoa, deixou o patrimônio para 10 herdeiros. Esse é o exemplo do Rio de Janeiro, é o exemplo de Minas Gerais. Quando você fizer a declaração do imposto, essa guia vai voltar única, certo? Vai voltar uma guia só para você pagar independentemente da quantidade de herdeiros. É o que não acontece, por exemplo, no Ceará. É o que não acontece, por exemplo, em São Paulo, em que você, quando tem mais de um... Vamos colocar aqui recebedor, porque a gente pode estar falando de herdeiro, pode estar falando de donatário, tá? Quando você tem mais de um recebedor, essas guias vão vir com um imposto proporcional a cada patrimônio que é transmitido para essas pessoas, tá? Então, resumidamente, precisamos, como ponto de partida básico, tá? Ponto de partida básico, conhecimento dos bens que estão sendo transmitidos e respectivos percentuais e conhecimento da partilha, como ela se dará. Ah, Jonatas, mas eu quero me adiantar, eu quero fazer a declaração do imposto assim, assim, assado, mas o meu inventário ainda está numa fase assim, assim, assado, onde eu não sei exatamente como ocorrerá a partilha. Então, eu aconselho você a esperar um pouquinho, tá? Porque você pode cair nessa situação em que você, na hora de declarar o imposto, você não tem a definição dos percentuais, tá? Mesmo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, quando você emite uma guia única para pagamento desse imposto, você tem um resumo em que constam ali os respectivos recebedores desse patrimônio. Então, ainda que a guia saia única, você precisa ter a definição da partilha para preencher corretamente as informações lá no sistema, tá? Se eu estou conseguindo te ajudar até aqui, aperta no joinha aqui, tá? É bastante importante para o nosso vídeo e se inscreva aqui clicando no botão vermelho que a gente distribui vídeos semanais sobre o ITCMD, sobre inventário também, eventualmente divórcio, tá? Sigamos em frente. Então, uma outra coisa muito importante também, conhecimento dos critérios de valoração do órgão fazendário, tá? Aqui, pessoal, eu preciso fazer um alerta para você sobre informação, tá? A internet está aí, é um ótimo instrumento, só que precisamos lembrar que cada estado da federação é competente para instituir o próprio ITCMD. E cada um deles é competente para instituir os próprios critérios de valoração. Então, muitas vezes você vai buscar informação por aí e acha um colega que às vezes até escreveu algo correto, só que para a declaração do imposto no Mato Grosso, para a declaração do imposto em Pernambuco, e aí você bate o olho naquilo, opa, esse colega aqui está falando sobre o imposto que eu preciso declarar, mas você vai declarar nesse mesmo estado? Então, muito cuidado com isso, tá? Cuidado com a utilização dos critérios de valoração. Você precisa conhecer os critérios de valoração do seu estado. É do seu estado que você precisa conhecer os critérios de valoração, tá? Não adianta você pegar, por exemplo, um critério lá do Rio Grande do Sul e declarar em São Paulo utilizando uma informação de ótima qualidade que você pegou de um colega que produziu um vídeo, um artigo sobre os critérios do Rio Grande do Sul. Não vai funcionar, tá? Você corre sérios riscos de causar
prejuízo ao seu cliente e perder bastante tempo aí com notificações, recursos, esse tipo de coisa, tá? Outra coisa muito importante, conhecer as isenções, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo também sobre isenções, busca aqui, tá? Tem vários vídeos falando sobre isenções. Você que está entrando nesse tema aqui, esse canal vai te ajudar bastante, tá? E eu vou colocar aqui duas informações que são importantes. A primeira é a seguinte: a forma de pensar a isenção muitas vezes é equivocada pelo colega, tá? Por quê? O colega ele olha para a sua hipótese concreta e ele olha para a isenção e ele quer encaixar de qualquer jeito a hipótese concreta dele em algumas das isenções. Isso não vai dar certo, tá? Isso não vai dar certo. Esse é o caminho para que você receba notificações, faça seu cliente pagar encargos, tenha seu cliente eventualmente autuado, tá? O caminho é o inverso. Você vai olhar para as isenções, vai ver como elas se desenham e depois vai olhar e vai ver se o seu patrimônio encaixa ali. Parece uma diferença boba, mas não é, porque quando você olha primeiro para cá, você entende o que cada uma delas quer dizer. E a partir daí você consegue encaixar ou não o seu caso na hipótese de isenção, tá? Lembrando que sempre a interpretação de isenção será de forma restritiva. Ou seja, se você, quando você lê o que diz a isenção, significa que se não coube ali literalmente todas as palavrinhas com cada significado, se o seu caso não coube naquela isenção, significa que a gente não pode, digamos assim, esticar essa isenção, tá? Cuidado com isso, que muitas vezes colegas têm problemas com esse tipo de coisa, tá? O colega o caso dele quase encaixava na isenção. Aí ele vai lá e propõe uma isenção e acaba tendo problemas, tá? Então, muito importante a forma de interpretação. Outra coisa muito importante também, tá? Verificar os prazos de declaração. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que se dá mal nisso aqui pelo seguinte: você que está estudando inventário, muito provavelmente se você chegou aqui no ITCMD, você ou já tem algum conhecimento de inventário ou já teve algum contato com o assunto de inventário. E você vai se lembrar do seguinte: em regra, esse assunto, o inventário, né, a relação do inventário com o ITCMD, ele se dá da seguinte maneira. Você vai lá, quando você está estudando o assunto de inventário, você vê, digamos assim, uma cronologia em que a tributação aparece só no final. Então, o que acontece com os colegas que trabalham nessa área, advogados, contadores? Eles acabam entendendo que só precisamos nos preocupar com a tributação lá no final do caso. Ah, não, olha, atendimento e tal. Aí quando acontecer isso, eu vou atrás de pagar o imposto. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado, porque muitas vezes, quando o cliente chega até você, você está prestes a romper determinados prazos. O clássico, por exemplo, de prazo para o protocolo de 2 meses. Às vezes você pode salvar o seu cliente de uma multa já tomando uma medida imediata que você tomou tendo por base a tributação, e você não faz por quê? Porque você aprendeu que a tributação a gente só pensa lá no final. Não é assim que funciona, tá? Precisamos pensar a tributação desde o começo do caso. Chegou o caso, a gente já se pergunta as consequências, se pergunta o desenho tributário daquele caso, tá? E voltando, eu estava falando de quê? Verificar os prazos de declaração. Muito importante isso aqui, tá? Você, diante de um caso concreto, precisa conhecer os prazos de declaração do seu estado. Porque muitas vezes o cliente chegou, igual eu falei aqui no começo para você, e você aí está prestes a incorrer numa multa e pode tomar alguma atitude para impedir isso, tá? Então, muito cuidado com os prazos e mais cuidado ainda com a visão tradicional da relação entre inventário e a sua respectiva tributação, tá? Outra coisa muito importante também já estamos nos encaminhando para o final do nosso vídeo, então se você ainda não deixou o joinha aqui, chegou até aqui, deixa o joinha aqui para ajudar a gente e se inscreve no canal para mais informações de qualidade sobre o nosso tema, tá? Outra coisa absolutamente importante é você conhecer o canal, certo? Conhecer o canal de transmissão dessa declaração, tá? Eu digo aqui não só conhecer no aspecto saber onde está, você precisa conhecer, você precisa
tatear, você precisa ganhar intimidade com esse canal, certo? Ah, Jonatas, mas como é que eu vou ganhar intimidade com o canal se eu nunca fiz uma declaração lá e vou fazer a primeira? Existem instrumentos que vão te ajudar a enfrentar melhor essa primeira etapa. Obviamente, né, temos cursos nessa área. Aqui embaixo eu estou, inclusive, te convidando para uma aula gratuita sobre o tema para que você possa se aprofundar. Mas lá no próprio sistema você vai usar um manual de como se usa o sistema. Você vai usar uma sessão de perguntas frequentes. Então dê uma olhada em tudo isso antes de encarar o sistema, tá? Muitas vezes colegas acabam incorrendo em erros que vão impactar numa notificação e o prazo e o processo fica preso por vários e vários meses. Por quê? Porque não leu a sessão de perguntas frequentes. Porque não leu o manual e encarou o sistema com a cara e com a coragem, fazendo na hora, sem saber se estava fazendo algo correto ou não, tá? Então, para esse primeiro contato, principalmente, tenha esse cuidado. Leia o manual, dê uma olhada no manual. Muitas vezes o manual é grande, então não precisa ler o manual inteiro. Opa, eu vou declarar o quê? Vou declarar assim, assim, assado. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no manual. Ah, no manual tem exatamente o que eu vou declarar. Leia as páginas. Vai dar, eventualmente, uma página, duas, três, entendeu? E é um tempo que você acha que está perdendo, mas você não está perdendo, você está economizando. Porque a meia hora que seja que você vai gastar lendo esse manual agora, vai evitar meses de notificação. Porque dependendo do cargo do órgão fazendário perante o qual você vai atuar, você pode ter prazos de espera esticados, 4, 5, 9 meses, 1 ano, certo? Então pensem nisso com carinho. Tá? Eu coloquei como último ponto, já ligado a isso, raciocinar com esse prazo de análise. Tá? Muitas vezes o colega não raciocina com prazo de análise e acaba impactando nessa própria falta de cuidado de fazer a declaração. Ah, vou declarar aqui. Opa, mas você sabia que se você passar de primeira, você perde, vou trabalhar aqui hipoteticamente com um prazo de 8 meses. Se você declarar de primeira, acertar de primeira, vão ser 8 meses. E se você precisar ser notificado ou notificada, vão ser 8 meses para a primeira análise, você recebe a notificação e depois de mais 8 meses para outra análise. Percebe que isso pode fazer uma diferença absolutamente significativa no tempo de análise? Beleza? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, tá? Eu vou responder todas elas. Te convido também, o meu canal principal fica no Instagram, jonatas.albino_. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter também essa menção ao canal, tá? E eu estou deixando um vídeo aqui, vai estar aparecendo em algum lugar da tela, um vídeo sobre o valor venal e valor de mercado. É uma discussão que você precisa conhecer para poder fazer a declaração corretamente, caso tenha imóvel no seu caso concreto, né? Muitas vezes tem imóvel, então é interessante que você veja esse vídeo também, tá? Beleza? É isso. Se você chegou até aqui, não curtiu e não se inscreveu no canal, a hora é essa, tá? Então, até uma próxima. Valeu!